Versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Verso 15: acautelai-vos, melhor dizendo, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Curve tua cabeça, tá bom? Eu vou pedir aos irmãos que ninguém vá ao banheiro agora, ninguém tome água, tá bom? Segure as crianças aí também, para vocês prestarem bem atenção no que vai ser pregado e ensinado nessa noite. Eu não vou demorar, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome santo de Jesus teu Filho que eu oro nesse momento, te pedindo graça e sabedoria para ministrar a tua palavra, Senhor, com autoridade, com graça, de tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra exige de nós. Aqui a tua palavra, Senhor, nos ensina. Queremos estar na tua palavra, queremos viver pela tua palavra, Senhor, porque se não for pela tua palavra, não adiantará nada estarmos aqui, Senhor. E por isso, Pai, em verdade, em espírito, como adoradores, queremos te ouvir, Senhor, para que todo argumento humano falível, Senhor, não tenha, Pai, nenhum espaço nesse altar. Que nenhum pensamento humano, ó Deus, metódico, ó Deus, clínico, ó Pai, tenha espaço, Pai, nesse altar.
mas que a revelação do teu Espírito, Senhor, segundo, Deus, o conhecimento na limitação que tu tens me dado, que eu possa levar o teu povo a ser edificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus, irmãos. Olha só, queridos, o verso de número 7 ao verso de número 11, Jesus, ele ensina um princípio muito maravilhoso sobre a oração. Só que o desejo de Jesus não é ensinar técnicas para como orar ao Pai. Jesus ensina alguns aspectos que, adicionado à forma como você ora, não importa se a oração é de dia, não importa se a oração é à tarde, se ela é de pé, se ela é deitado, não importa se a oração é de joelhos, se é no seu quarto, se é na igreja, não é o método que faz com que sua oração seja ouvida por Deus, mas há um aspecto, um princípio que o Senhor Jesus nos ensina, que ele tem que ser adicionado à nossa vida, e na prática da oração, no viver e no andar com Deus, essa prática que a Bíblia chama de perseverança. Um homem que persevera, uma mulher que persevera diante de Deus, é um homem que vive de joelhos diante de Deus, em oração, em qualquer aspecto que ele ore. O que Jesus ensina na questão de de pedir, não é somente quando nós falamos assim: olha, Deus, eu quero algo, eu preciso de algo. Não é essa questão limitada a pedir alguma coisa, sendo que Deus é bom para dar as coisas para nós. Ele quer nos dar algo, aquilo que desejamos, necessitamos que esteja de acordo com a sua vontade. É lógico que Jesus ensina que perseverança na oração, ele ensina no aspecto, nos ensinando que pedir, quer dizer, se você vai pedir algo para alguém, e talvez no primeiro momento que você peça, você não recebe, Jesus está dizendo: continue pedindo, continue pedindo, porque muitas das vezes Deus vai trabalhar com o tempo, Deus vai trabalhar com o kairos, aquilo que muitas das vezes você vai continuar pedindo, mas Ele sabe e entende que não é o momento de lhe dar, porque ainda não é a sua perfeita vontade para lhe dar algo. Amém? Então, perseverança em pedir, perseverança em buscar, perseverança em bater. Isso quer dizer de insistência. Você tem que insistir, irmão. Ao contrário de muitos que desistem na primeira tentativa que não dá certo. É um problema muito grande hoje na vida de muitas pessoas. As pessoas vêm à igreja e elas dizem: eu quero uma bênção da parte de Deus para a minha vida. As pessoas vão à oração e dizem: Senhor, eu preciso de algo da sua parte. Só que muitas das vezes as coisas não acontecem do jeito que a pessoa espera. E às vezes acontece até o contrário daquilo que ela está esperando. Então às vezes as pessoas, ou muitas das vezes a pessoa, o crente, na primeira dificuldade que ele enfrenta na sua vida como cristão, a primeira coisa que ele faz é desistir. Ele desiste porque ele não persevera. Ele desiste porque ele não entendeu que Deus tem o seu tempo para agir na vida daqueles a quem Ele ama. Então, é lógico que o que Jesus está nos ensinando aqui, o aspecto principal é falar-se da bondade de Deus. Pastor, aqui uma passagem no Isaías 49, onde fala-se do aspecto da mãe. A mãe não esquece do seu filho, da qual ele amamenta.
da qual ela amamenta. E mesmo que ela se esquecesse, Deus revela a sua bondade, dizendo: se ela se esquecer, se todavia ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Diz amém, diga glória a Deus. Então isso aqui que fala da bondade de Deus, fala de fé em ação. Não adianta você dizer que tem fé, mas uma fé natural, uma fé medíocre, meu irmão. Fé medíocre é aquela fé que não compreende o sobrenatural e não compreende o impossível. Há pessoas que só vivem numa fé natural. Ela acredita que vai chover porque ela está vendo as nuvens negras de chuva. Mas dizer que vai chover quando não há chuva é lidar com o sobrenatural. Como aliás quando diz: não está chovendo, mas eu estou vendo uma nuvem. E essa nuvem é a preparação de uma grande abundância chuva que vem por aí. Homem de Deus, mulher de Deus, homem de fé, mulher tem fé, mas que persevera na ação, não lidar com as coisas naturais da vida, mas lidar com as coisas espirituais e sobrenatural, meu irmão. Diga amém. Deus é desejoso, meu irmão, em responder às suas orações. Deus é desejoso em te abençoar, em lhe dar aquilo que anseia a tua alma e o teu coração. Mas tem que haver perseverança, tem que haver fé, tem que haver ação, meu irmão. A palavra de Deus nos diz de homens que eram homens que tinham fé. Hebreus capítulo 11 diz que esses homens, o mundo não era digno deles, porque eram homens que tiveram fé. Homens que em frente ao mar, o mar vermelho, Deus disse para eles: olha, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Esse mar que você está vendo aí na sua frente, pode ir na direção dele, porque ele vai se abrir. Esse mar que você está vendo aí, esse problema, essa dificuldade, essa luta, essa perseguição, vai na direção dele, não foge, porque ele vai se abrir. O problema vai cair por terra. As coisas vão mudar. Sendo um rapaz, um jovem de baixa estatura e que não era preparado para a guerra, mas ele acreditava no Deus a qual ele servia. O rei Saul e toda a raça de Israel temeu diante dos gritos de Golias. Mas Davi chegou lá e disse para o rei: eu vou lutar com Golias, e hoje mesmo eu vou matar ele, e eu vou arrancar a cabeça de Golias. Quem tem fé pensa dessa forma, meu irmão. Agora, se você não tem fé, querido, desiste, meu irmão. O certo não é desistir, é crer. Mas se você não tem fé, querido, para esse negócio de ser crente. Para com esse negócio de dizer que uma hora Deus vai mudar a minha vida, a minha história. Não, irmão, Ele vai mudar. Mas Ele precisa de uma ação da sua parte. Ele precisa de um passo seu. Deus não trabalha com fé inanimada, com fé passível, com fé que não age. Deus trabalha com uma fé que vai além do cotidiano, que vai além dos limites da hora, do tempo, do clima. Ele vai além, meu irmão. Eu acredito num Deus, não é um Deus que se limita apenas ao natural das coisas, mas é um Deus que faz o impossível, meu irmão. E eu quero saber se você está aqui por causa desse Deus. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, por que Jesus fala de oração quando ele usa o aspecto, pedir, busque e bata? Ele usa 3 aspectos. E a resposta também Jesus usa 3 aspectos. Esse texto não fala dos 3 aspectos, mas lá em Lucas diz que qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
ele usa 3 aspectos, que são as 3 respostas de Deus para a nossa vida. Mas totalmente ao contrário daquilo que mesmo Jesus diz falando: vai sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Jesus está falando da medida, irmãos, preste muita atenção. A medida das coisas que você age é a medida da resposta de Deus na sua vida. Olha que nos versículos anteriores, capítulo 7, versículo 1, Jesus fala da medida de você julgar alguém. Ele diz assim: na medida que você julgar uma pessoa, também vão medir você, vão te julgar da mesma forma. Olha que a ação de Deus, um sobrenatural, é da mesma forma. Aquilo que você aplica como medida, o seu limite, e o que você vai além do seu limite, é a resposta de Deus para a tua vida, meu irmão. O aspecto que Jesus ensina é que Deus, ele não brinca com seus filhos. Jesus vivia numa época onde a filosofia grega era extremamente, estava em todos os ciclos acadêmicos ali. Tanto a filosofia grega, a filosofia romana e a filosofia judaica. Entrou em uma conjunção terrível. E a ideia que era um conceito muito mais abrangente de Deus e o homem, ou de homem ao Deus, era mais o conceito grego, aonde se aplicava muito a questão da mitologia grega. A ideia era o quê? Que quando alguém pedia alguma coisa para os deuses, falando no plural, os deuses que não eram deuses, que nunca foram deuses, esse Deus agia com aquela pessoa do jeito que ele queria. Ele brincava com a pessoa. Tanto é que se você entender um pouco de filosofia e ainda mais da tragédia grega, você vai ver que os deuses, quando alguém fazia ali um pedido, ele colocava desafios para aquela pessoa. Ele fazia o contrário daquilo que a pessoa pedia. E se a pessoa não fizesse o sacrifício exato que eles pediam, eles davam o contrário daquilo que eles haviam pedido para os deuses. E conta-se uma história que uma deusa chamada Aurora, que era a deusa do dia, da tarde, ela se apaixonou, porque tinha esse negócio na história grega, na filosofia grega, os deuses se apaixonar ou se relacionar com o ser humano. Por isso que nasciam os semideuses, como Hércules, Perseu, isso nós vemos aí em filmes. E diz que ela se apaixonou por um jovem chamado Teutônio, quase Antônio, mas não é Antônio, é o Teutônio, viu? E ela chegou e fez um pedido para Zeus, que era o rei dos deuses, dizendo que queria que ele abençoasse a Teutônio. Que ela queria que Zeus abençoasse a Teutônio. E o pedido dela foi que ele vivesse eternamente. E Zeus concedeu esse dom a ela, para que ela desse esse dom de viver eternamente para Teutônio. Só que ela se esqueceu de fazer um pedido, que é uma coisa que tem na mente de muito crente, irmão, que não tem que tirar isso aqui hoje da mente de vocês. Que quando ele deu o pedido, ela se esqueceu de fazer o pedido também de ele permanecer eternamente jovem. Então o que aconteceu? Ele viveu eternamente, mas envelheceu. Ficou tão velho, que não tinha mais utilidade para ela. Então a bênção que ela havia pedido em relação a ele se tornou uma maldição. Vamos entrar dentro do conceito da mente de muitos crentes, irmão. Alguém fala assim: olha, irmão, quando você for fazer uma oração a Deus, explica tudo direitinho para ele, porque se você não explicar direito, ele vai te dar do jeito que você pediu. Mas você tem que especificar para Deus tudo detalhado para ele, para que ele possa te dar de acordo com aquilo que você pediu para ele. Quem já fez isso, irmão? E já ouviu que é as coisas? Irmão, preste muita atenção. Deus, ele é onisciente. Livro de Salmo 139, ou Salmo 139 diz que ainda que antes haja uma palavra na nossa boca, ele já conhece. A palavra de Deus diz que Mateus, que antes que o Senhor, que a gente precisa de alguma coisa, ele já sabe, meu irmão. E olha, tudo aquilo que você pedir, porque a Bíblia fala que nós pedimos mal. Tudo que nós pedimos, por mais que seja bom, preste muita atenção nisso, Deus nunca vai fazer menos, ou na mesma medida ele sempre irá fazer mais. Porque ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos.
mãos. Você pega uma coisa, Deus vem com outra coisa. Não é o contrário daquilo que não vai fazer, mas melhor daquilo que você pensava, imaginava, daquilo que você pediu. Deus não briga com o sentimento de ninguém, meu irmão. Deus não briga com ninguém. Deus te dá uma coisa, você pede uma coisa, Ele te dá uma coisa totalmente ao contrário daquilo que você não precisa. Então quando alguém fala assim, irmão, você vai pedir um carro para Deus, igual disseram, não pede um carro. Você fala a marca, fala o modelo e fala o ano. Você pode ter certeza no dia que Deus te dá um carro, meu irmão, porque diz assim, que a bênção do Senhor que Ele dá não acrescenta dores. No dia que Deus te der algo, meu irmão, você pode ter certeza, Ele vai te dar toda a condição para você manter aquele algo. Se for um carro, se Deus falar assim, eu vou te dar uma Ferrari, você pode ter certeza, irmão, que se Ele te dar essa Ferrari, tá? Eu acho que você fala muito assim, não, mas eu creio, tá? Ele vai te dar condição para você manter a Ferrari. Pode ter certeza disso. Então aí alguém fala assim, especifica, irmão. Aí vai pedir um marido. Ninguém pede um marido barrigudinho, carequinho, né, irmão? Ninguém pede. Com todo respeito, viu, meu irmão? Ninguém pede assim, né? Mas a irmã Solange pediu, a irmã Solange pediu, né, irmã Solange? E Deus não é amor. Todo respeito, viu? Brincadeira. Então a gente fala assim, porque a expressão que as pessoas usam, que é um loirão, olho verde. Achei que era assim, irmão. Achei que eu vou estar pedindo assim. Fica pedindo, fica detalhando essas coisas. Não, irmão. Quando for orar para pedir um marido, uma esposa, que diga assim, Senhor Deus, que seja de acordo com a tua vontade. Calma, meu irmão. Fica aplicando modelo para Deus, não. Explicando o modelo para Ele. Porque se você não explicar, lógico que as pessoas dizem que Ele vai dar um Fusca. Você pode ter certeza disso, que não é isso. E tem gente que ama a Fusca. Amém? Então Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. Deus não brinca, irmão. Deus leva muito a sério a questão das suas petições. A palavra de Deus diz que as nossas petições têm que ser conhecidas diante do Senhor. Deus ama em abençoar o seu povo, em dar o que o seu povo precisa, necessita, o que o seu povo quer. Tem coisa que você nem precisa nem pedir, meu irmão, que Ele dá naturalmente, vem naturalmente. Agora tem coisas que quando você quer, seja insistente, seja perseverante. Tenha fé, haja, meu irmão, vá de encontro àquilo que você precisa. Busque, bata na porta, brigue por aquilo, lute, meu irmão. Mas não seja um crente medíocre. Diz amém, meu irmão. Aí, é muito bom a gente receber as bênçãos de Deus, né? Verso de número 12, ainda no mesmo texto, diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós estamos falando aqui, irmão, do grau mais alto da ética moral. Na história, irmão, Jesus foi o único homem, falando de Jesus como homem, ou se fosse aplicar ele na mesma qualidade dos outros sábios que viveram antes e pós, Jesus foi a única pessoa que falou essa expressão. Teve algumas expressões que eram quase que parecida com estas. Eram quase. Só que eram uma contrariedade, eram paralelos negativos. Por exemplo, que você não quer que as pessoas façam para você. Não é isso? Não é isso que a gente ouve quando era criança? Ó, tudo que você não quer que as pessoas façam para você, também você não faça para as pessoas. Isso denota e soa como algo bom, mas é negativo em comparação àquilo que Jesus falou. Sabe por quê, irmão? Você entende que você não deve fazer mal para ninguém, que você não deve falar mal de ninguém, que você não deve matar ninguém, que você não deve roubar ninguém, que você não deve fazer nada de errado para ninguém, para que ninguém faça nada de mal daquilo que você não deseja, façam para você. Só que, irmão, Jesus ensina totalmente diferente. Por quê? Uma vez que você não vai fazer mal para os outros, você fica irresponsável de fazer o bem. É como que se fosse assim,
Se alguém dissesse, olha, você pode dirigir, mas você não pode atropelar ninguém. Você pode dirigir, mas você não pode passar o sinal vermelho, você não pode passar da velocidade máxima da avenida, da rua. Você vai fazer aquilo que é legal, aquilo que a legalidade ordena, e você naturalmente vai fazer. Mas a lei não vai obrigar você a fazer aquilo que você não é obrigado a fazer, dizendo, quando você passar na rua de carro, que você vê alguém caído no chão, você tem que parar o carro e ajudar aquela pessoa. Quer dizer, você não pode fazer o mal, mas esse conceito não te ensina a fazer o bem. Tem muita pessoa vivendo na mediocridade até hoje, porque só espera dos outros o bem, só espera de Deus o bem, mas ela mesma não age em bem, nem em prol de ninguém, meu irmão. São pessoas que você vai classificar como inútil. Inútil. Tem pessoas, irmão, que estão vivendo na terra e elas não servem para nada. Não servem para nada. Há quem diga assim, se você não veio para ajudar, não atrapalhe. Irmão, até quem não ajuda, até quem não atrapalha, também não ajuda, atrapalha da mesma forma. Você tem que ajudar, meu irmão. Você tem que fazer o bem. Se você quer o bem das pessoas, se você quer o bem que as pessoas façam para você, você tem que fazer antes que ela faça para você. Então tem muita pessoa vivendo na mediocridade só esperando dos outros, só esperando o bem de Deus. Deus uma hora vai fazer, Deus uma hora vai fazer um milagre. Que fé, mas uma fé medíocre, uma fé que não age, uma fé que não se levanta, uma fé que não se movimenta. Em relação às pessoas, essas pessoas são a vítima da vida, meu irmão. As pessoas têm que parar de se dar de vítima, meu irmão. Jesus não lidar com pessoas que se dão como vítima. Ah, meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém faz o bem para mim, ninguém. Ah, mas não, para com isso. É você primeiro que tem que fazer o bem a si mesmo e fazer o bem em prol dos outros. Não fica esperando carinho, não fica esperando amor, não fica esperando felicidade dos outros em relação a você. Você primeiro tem que se prontificar a fazer. Aí você diz, mas eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não desejo mal para ninguém, mas também não desejo bem, também não fala bem, também não faz o bem. O que você quer colher nessa vida, meu irmão? Que recompensa você quer ter nessa vida e diante de Deus? Como que tuas orações vão estar na medida da qualidade de uma resposta se você é mal e faz mal? E mesmo na qualidade de mal, a gente ainda fazemos bem. O pai mal desse contexto, ele ainda faz o bem para os filhos. Agora tem gente que é mal e é mal de tudo. É inútil, não se movimenta, não faz nada. Vocês estão entendendo, irmão? Diga assim, aqui não tem crente assim não. Aqui é todo mundo útil. Aqui é todo mundo uma bênção. E por mais que a gente façamos o bem, Jesus vai ter que se considerar como inútil. Então vamos parar de dar uma de vítima, meu irmão. De que ninguém gosta de você, de que nem para com esse negócio, meu irmão. Arregaça a manga e fala, não, eu vou lá, luta, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou ajudar o próximo. Antes que alguém faça para mim, eu não dependo. Minha felicidade não depende dos outros, minha felicidade depende de Deus. Minha alegria depende de Deus. Diz amém, meu irmão. Então seja útil. E eu vou terminar com outro curso. Irmão, não vou me delongar, porque eu já sei que o Espírito de Deus já falou com muitas pessoas aqui. Porque você escolhe, meu irmão, ou viver a mesma vida até morrer, ou decidir em mudar a tua vida. É onde nós vamos chegar aqui agora. Lê comigo aí o versículo de número 13. Que diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Anos e anos e anos a gente fica ouvindo esse mesmo texto, apenas associando ele com regras e éticas de uma determinada instituição religiosa. A gente aplica esse texto a um conceito de estereotipar a pessoa, que diz essa, aquela pessoa, ela anda no caminho estreito. Não, irmão. Aquela pessoa anda no caminho do Senhor. Não. Aquela pessoa está fazendo a vontade de Deus. Não. Fazer a vontade de Deus é uma escolha. Amar as pessoas é uma escolha.
Você não precisa sentir. Para você servir a Deus, você não precisa sentir, meu irmão. Você tem que escolher. Entendeu? Tem que escolher. Tem muitas pessoas esperando um sinal de um sentimento lá na alma. Isso aí nunca vai chegar, meu irmão. Você não tem que sentir, eu vou sentir primeiro vou ter que sentir um arrepio para depois fazer alguma coisa em prol dos outros. Não, está errado isso. Uma, porque já está escrito. E quem entende a palavra e obedece não precisa sentir nenhum arrepio. Amém, glória a Deus. Viu, irmãos? Nenhum calafrio, nenhum foguinho. Não precisa sentir nada, meu irmão. Eu vou sentir primeiro. Para com isso, tem que obedecer. E a obediência é uma escolha também. Amém? Então, tem muita pessoa na encruzilhada da vida, meu irmão. Sabe quando você para na encruzilhada? E agora? Que caminho que eu vou tomar? Que rumo que eu vou tomar da minha vida? Aí, irmão, vai acontecer que eu falei aqui, ficar terceirizando responsabilidade. Pastor, o que eu devo fazer da minha vida? Eu vou dizer, não sei, irmão. Estou dizendo de decisões pessoais. Eu não vou tomar decisão por você. E você vai perguntar para Deus, Deus, como é que você vai decidir essa situação? Deus não vai decidir por escolhas que você precisa tomar. Porque se Deus decidisse por escolhas, Eva não comeria do fruto e nem muito menos Adão, meu irmão. Deus já tinha dado uma ordem, não coma. E a escolha era deles. Então pode ficar terceirizando responsabilidade para Deus, para o pastor, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa e para os filhos. Parem, meu irmão. E propriamente ainda no que condiz a sua salvação da sua alma. Você não tem que ficar terceirizando nada. A responsabilidade é sua. Então, tem muita pessoa na encruzilhada da vida, meu irmão. E quando ela chega na encruzilhada da vida, o que pesa sobre ela é a responsabilidade da vida. Que rumo, que decisão eu preciso tomar. Então, cada ação, meu irmão, da vida, ela vai sempre confrontar aquele que precisa decidir e tomar a decisão. Você tem que analisar, você tem que escolher, você tem que, o que eu vou fazer da minha vida? Vou pelo caminho largo, continuo nele, ou vou pelo caminho estreito? Aí fica igual aquela história de quem está em cima do muro, aonde está os anjos de um lado, Jesus de um lado, e o diabo com o inferno do outro lado. E tem alguém em cima do muro, e está os anjos dizendo, olha, vem para cá, pula para cá, vem, fica aí não, vem para cá, não vai para o outro lado. E o diabo e os demônios ficam quietinhos, não falam nada, não dizem, vem para cá, não.